Olá, boa tarde, terapeutas, terapeutas holísticos, terapeutas de todas as naturezas e identidades, a vocês que são essencialmente escorpiões do pensamento e do sentimento. É com vocês que quero falar agora, a propósito daquilo que se vai passar, ou que se já passou no mês de fevereiro e que vai continuar a passar-se até o dia 10 de março, trazer-vos aqui um bocadinho uma reflexão a três passos, como tenho feito, aliás, sempre nestas nossas reflexões astrológicas. E basicamente aquilo que vos quero trazer aqui é, sem dúvida alguma, aqui uma visão daquilo que é, no fundo, aquilo que aconteceu para trás, não é? No dia 15 de fevereiro de 2024, com a entrevista de Carlson Tucker, e com aquilo que também foi a intervenção de Donald Trump, que também é um proeminente. Comunicador, não é? No fundo, estamos a falar de comunicadores, são comunicadores acima de tudo, e energia de gêmeos é ali bastante evidente, e que nos trouxeram aqui também um conjunto de desafios que nós vamos analisar. Entretanto, no dia 24 de fevereiro, que foi ontem, tivemos uma posição de Virgem, que aliás aparece aqui ao centro deste slide geral, mas que depois iremos analisar de um outro ponto de vista, mais específico, que nos trouxe aqui uma série de tensões, de oposições, de transformações que há que analisar. E igualmente depois vamos refletir no dia 10 de fevereiro, que aliás será dia de eleições aqui em Portugal também, o que é que isso significa, o que é que isso nos traz, o que é que temos de novidades. E sem mais adiamentos, como se diz, não vou dizer em inglês, vou dizer em português, vamos passar então ao dia, ao que é que acontecia no céu do mundo, digamos assim, aqui em Portugal, em concreto, no dia 15 de fevereiro, de 2024. E se nós olharmos aqui para este mapa, não é? Se tivermos esse cuidado, nós vemos aqui uma realidade dominada aqui na casa 8, por Gêmeos, não é? Casa 8 entra aqui Gêmeos, um pouquito ainda de Caranguejo, mas pouco. Casa 9 é que é a casa que está neste momento ocupada por Caranguejo, ao dia 15 de março, e aquilo que nós tínhamos essencialmente era aqui um conjunto de quadraturas, não é? Ou seja, ângulos de 90 graus, e aqui uma tensão muito grande entre dois blocos de planetas. Eu até diria três, se bem que eu encontro aqui dois blocos em oposição e um terceiro bloco, chamemos-lhe assim, em solidariedades. Eu diria que daqui da comunicação até aqui ao inconsciente subconsciente, comunicação, estou-me a referir obviamente ao planeta Mercúrio, que é regente de Gêmeos e também de Virgem, e até aqui Neptuno, regente de Peixe, curiosamente também está em Peixe, na casa 5. Há aqui um conjunto, diria quase, de solidariedade, mas sobretudo aqui a partir do Sol em Aquário, há aqui um conjunto de solidariedades. Pelo menos estes dois, Saturno e Neptuno, que estão em Peixes, um na casa 4 e outro na casa 5, estão aqui a formar uma espécie de bloco equilibrador dos dois principais blocos. E que blocos eram esses no dia 15 de fevereiro? Tínhamos de um lado Urano, que é o transformador, que é a energia de Aquário, é aliás regente de Aquário, que continua a desmaterializar a economia, toda a economia, na casa 7, a nível das empresas. E temos também o expansionista regente de Sagitário, aliás, Sagitário rege também a casa 2, tal como Escorpião rege a casa 1, aqui neste mapa do dia 15 de fevereiro. E temos aqui, de facto, este bloco que se vem mantendo já das leituras do mês passado, desta conjugação de Urano com Júpiter. Este Urano-Júpiter em Touro que determina aquilo que eu chamo a tecnocracia e o tempo do triunfo da tecnocracia, e que aqui tinha a Lua em Virgem, aliás, a Lua na casa 6 em Touro também, a formar aqui um conjunto que tem muito aquela toada de é através da expansão da nossa própria tecnologia e através destes novos ideais da tecnocracia que vamos transformar o mundo. E isto até é algo visto quase liricamente como algo positivo, já que temos aqui a Lua. Pronto, esta visão foi deitada totalmente abaixo e por terra com a visão belicista que nos trouxe a entrevista de Carlson Tucker. Porquê? Carlson Tucker, que é um jornalista americano e que até era conotado, curiosamente, com os democratas, ou seja, com a direita, com a ala mais progressiva, acaba por prestar um serviço muito grande ao Trump, que depois o Trump completa com aquela sua intervenção em comício, no qual diz que basicamente que a Europa tem que pagar
nomeadamente os países que não contribuem com 2% do PIB, e ao trazer este tipo de linguagens e de posturas, e claramente de uma comunicação já claramente aquariana, aliás temos aqui com o Sol em Aquário e o Mercúrio em Aquário, e já agora o Marte também está em Aquário e está, obviamente, também o Plutão. Temos aqui 4 planetas em Aquário no dia 15, quando foi a entrevista. Isto o que nos traz, tirando o Vênus que está em Capricórnio e que traria ali mais a tendência para a conservação das estruturas do passado, tudo o resto remete-nos para o tribalismo atual, não é? Nós contra os outros, a América contra os outros, dentro da Europa as diferentes tribos, ou seja, esta ideia de que é pelo tribalismo é que se faz o triunfo, isso está totalmente em oposição a esta ideia expansionista tecnocrática que se encontra aqui. E estes são os dois blocos que fazem as tensões. Basicamente é aqui que temos as tensões todas, é aqui que encontramos as quadraturas do conflito atual, que são aqui basicamente moderadas por este Saturno e por este Neptuno em peixes, que tentam aqui jogar a nível das emoções e do palco, na casa dos traumas e na casa das atuações públicas e daquilo que é a energia de leão e a energia de caranguejo, tentar subverter aqui um bocadinho este conflito latente. Mas esse conflito latente agudiza-se claramente, e eu trago aqui, até inclusivamente, para vocês verem a dimensão desse conflito, a quantidade de quadraturas, que são estes quadradinhos que aparecem aqui, e também a quantidade de oposições. E depois solidariedades em tensão, que são conjunções, mas que surgem no contexto de oposições claras. Porque nós temos aqui estas 3 solidariedades, como que um bloco que se acoplou, porque tivemos em ingresso do Sol em Peixes no dia 21, isto é dia 24, e neste dia 24 temos aqui Saturno, temos Mercúrio, temos o Sol, todos conjugados numa mesma formação frontal contra aquilo que é a Lua em, aqui já está no primeiro grau de Leão, mas que seria em Virgem, chamada Lua em Virgem, e esta Lua em Virgem vem nos trazer precisamente a necessidade de olhar a realidade de um novo ponto de vista. Se calhar como Carlson Tucker fez, e acho que para quem é terapeuta e gosta de ver a interioridade das coisas, eu gosto muito mais de ver as entrelinhas do que o que está evidente. E como isto também tem a ver com uma energia de Plutão, não é? Porque Plutão é regente de Escorpião, e já agora Escorpião abre a casa 1, e portanto estamos numa altura em que também as terapias holísticas, a astrologia, do ponto de vista daquilo que é terapêutico, é muito importante. Carlson Tucker toca-nos num ponto absolutamente essencial, e esse ponto essencial é em que estado é que está o Ocidente. Como é que nós nos encontramos enquanto sociedade neste momento? Porque a verdade é que nós vemos imensas dificuldades, existem imensas pessoas com dificuldade na forma como vivem, na forma como se relacionam, enfim, na forma como estão e como estão em relação aos outros. Isso é algo que se tem vindo a agudizar de forma cada vez mais repentista. Nós assistimos a um agudizar de situações de grande caos, mas também de grande sofrimento humano, de grande miséria, de grande dificuldade económica e de crise de valores. Ele falou nomeadamente no facto, quando visitou a Inglaterra, ter encontrado jovens que estavam a pedir dinheiro para se drogar, ou seja, para se entorpecer, não é? Em termos daquilo que é a sua própria visão de vida e de mundo. E quando olhamos para esta realidade, não podemos deixar de nos questionar até que ponto é que esta visão altamente positiva deste Júpiter e deste Urano em Touro, em que tudo se desmaterializa, em que tudo é fácil, em que tudo se expande a nível das parcerias. Até que ponto é que nós, enquanto indivíduos, na forma como comunicamos individualmente, não estão a desaparecer as nossas liberdades individuais, e nomeadamente a nossa liberdade de expressão, porque estamos aturdidos, estamos no fundo aqui cativos desta visão quase, diria eu, de síntese maquiavélica ou de síntese absolutamente de diatribe, que esta ligação de Saturno, porque Saturno não deixa de ser uma energia tremendamente restritiva, que tenta, através das nossas fraquezas, dos nossos vícios, daquilo que são as nossas dependências, controlar-nos, controladora, não é? E associou-se a esta visão pisciana de inconsciente subconsciente que nos traz aqui o planeta regente de peixes, que é Neptuno. Esta associação de Neptuno e Saturno em peixe, casa 5 e 4, de facto tem um efeito que é de controle, sim, sem dúvida, sobre esta Lua em Virgem, mas ao mesmo tempo de criação de um espaço que se vai agudizar, e vamos ver em 10 de março, de medo e de controle e ok, vamos fechar, já que não há salvação, já que isto não tem como opor.
E, portanto, aqui há uma clara visão dissonante, é pelo serviço, é pela transformação, mas no dia das eleições, 10 de março, não é nada disso que acontece. O medo, o lado emocional, domina não só a Lua, o Sol, Neptuno, a comunicação, que é muito importante aqui, não é? Temos aqui simultaneamente os Gêmeos e o Virgem, e também o Saturno, que tem a ver, obviamente, com as estruturas e com o meio do céu, onde, aliás, vamos ter Virgem de serviço. Portanto, aquilo que me leva a crer é que teremos umas eleições e um período temporal muito dominado pelo meu trauma, pelo mimimi, pelo individual. Ao passo que, a nível da sociedade, a preocupação com o trabalho, com o emprego, e se vai ou não manter-se mesmo essa expansão, por oposição àquilo que é uma comunicação tribalista. E, ao mesmo tempo, a destruição, o início de destruição da própria forma de comunicar. Portanto, tempos muito desafiantes, diria eu, e de um ponto de vista dos terapeutas, olhando para nós terapeutas, isto é uma excelente oportunidade. É a altura de introduzir a psicologia. Aliás, um dos partidos políticos, pelo menos do que eu tenho conhecimento, propõe claramente a criação de gabinetes de psicologia e sociologia em todas as áreas e em todos os segmentos, digamos assim, profissionais. Isto aqui da nossa oficina poder expandir-se às outras oficinas é tremendamente interessante, não só porque vai permitir que os instrumentos da astrologia, da psicologia, da sociologia possam entrar, como também isto permitir que haja um espaço para falar de nós. Nós com a nossa própria oficina, nós como é que nos damos connosco mesmos, como é que nós lidamos com as nossas próprias frustrações enquanto estamos a servir e a assistir os outros. Porque isto permite-nos um duplo esforço. Quando eu estava a fazer mediação era muito interessante porque havia uma figura que era a galeria. E a galeria era muito nós termos a possibilidade de nos vermos a nós próprios e falarmos connosco. E galerias coletivas, que muitas vezes são encontros de mediadores que falam das suas experiências, é algo interessante que os psicólogos também fazem entre si, mas que era muito importante, porque tem muito a ver com uma análise a como é que eu me senti e como é que a outra pessoa se sentiu e como é que ambos nos sentimos no contexto. Isto é profundamente escorpiónico e profundamente terapêutico, aqui da oficina da terapia. Portanto, aqui a casa 8 começa a ficar totalmente, embora ainda tenha gêmeos, dominada por caranguejo. E não é ao acaso que eu estou a ter esta conversa, de irmos para os traumas, de trabalhar sobre os traumas, de pôr os traumas como aspecto fundamental. E ao mesmo tempo comunicá-lo, porque gêmeos também é comunicação. Porque é isso que domina, ao fim e ao cabo, aquilo que é o momento atual da oficina 8 da terapia. E no fundo era um pouco isto que eu vos queria trazer aqui em termos de reflexão para o 10 de março. E que isto também já agora ajude a todos nós, enquanto cidadãos, a fazer uma escolha informada acerca do caminho, porque o caminho que se propõe aqui na oficina 8 é muito este, da autorreflexão, de nós percebermos o que é que nos influencia, para depois percebermos o que é que influencia o outro e o que é que está a influenciar o outro. Ou seja, a minha dimensão, a dimensão do outro e a diferença entre a minha dimensão com a dimensão do outro. A clara percepção dos limites, onde é que eu fico, onde é que fica o outro. Isto só é possível quando somos capazes de ver o outro através dele mesmo. Ou seja, perceber como é que o outro funciona a partir dele. E perceber que momento é que o mundo atravessa enquanto coletividade também nos ajuda muito. Isto já dá aqui a pista para as oficinas superiores, mas era um pouco a reflexão que eu queria trazer aqui aos terapeutas. Ok? Vemo-nos então para o mês de final de março e início de abril, que eu faço sempre no final do mês. Isto foi a sessão de fevereiro, aqui da consulta astrológica. Depois vemos também na consulta de tarot e espero que vos tenha sido de vosso agrado. Até lá, até final de março. Ok? Até lá.